Eu quero falar da viagem mais importante da nossa vida, a nossa salvação. A nossa salvação, nós podemos compará-la a um barco que parte rumo a um destino, mas que de um ponto ao outro ele vai enfrentar grandes tempestades. A Bíblia relata lá em Atos capítulo 27 que o apóstolo Paulo, embarcado em um navio com mais 276 almas, Paulo estava sendo levado para Roma para passar por um julgamento. Mas no meio do caminho, no meio da viagem, um tufão de nome Euroaquilão se levantou, de categoria muito grande. E esse tufão cobriu o céu. A Bíblia diz que durante 14 dias, ninguém naquele navio viu a luz do sol, nenhuma estrela no céu. Durante 14 dias não comeram nada, não beberam nada e estavam enfraquecidos. Paulo e os demais acreditavam que aquele navio não resistiria àquela grande tempestade que havia se levantado. Mas um anjo do Senhor apareceu a Paulo e disse: nem você e nem os demais que estão contigo nesse navio vão perecer, porque Deus quer que você chegue ao seu destino. Então Paulo anuncia a toda a tripulação o que lhe havia acontecido. Então uma ordem é dada para que se aliviasse as cargas do navio, para que lançasse ao mar o peso extra que estava naquele navio, para que o pior não viesse a acontecer. Queridos, nós estamos enfrentando lutas. Você está enfrentando lutas e existe uma razão muito grande para tudo isto estar acontecendo. No momento que você aceita a Cristo no seu coração, no momento que você passa a viajar, a caminhar em direção a uma cidade celestial, cujos fundamentos foram criados pelas mãos de Deus. A partir do momento que você segue rumo a essa cidade santa, Satanás vai levantar as piores tempestades no seu caminho, com o intuito de destruir você, com o intuito de fazer você desistir no meio do caminho desta preciosa viagem. E você sabe que isto está acontecendo na sua vida. Você sabe que você está desanimado, enfraquecido, pensando até mesmo em desistir. Pensamentos mundanos têm sondado a sua mente e você tem pensado em se tornar um cidadão comum, terreno, abandonando a sua fé, porque você está achando difícil demais prosseguir. Da mesma forma que Paulo teve que aliviar a carga do navio, lançar, se despojar daquela carga que em sua maioria era o alimento para a tripulação. Às vezes nós também precisamos nos despojar, abrir espaço no nosso coração para Deus permanecer sendo o número 1. Você precisa abrir mão, você precisa deixar para trás sentimentos, situações que você valorizava, situações que foram importantes para você. Você às vezes precisa negar muita coisa para permanecer fiel na sua caminhada e na sua viagem. Somente assim você vai alcançar o final desta viagem eterna. Existe uma história que aconteceu no ano de 1750. Um homem chamado John Newton. Ele era um comandante da Marinha Inglesa. Esse homem, ele abandonou esse posto e passou a comandar navios que levavam escravos de um lado para o outro para vender, para mercadejar esses escravos. Mas uma certa ocasião, John Newton enfrentou com seu navio cheio de escravos, com muitos escravos, uma grande tempestade, e ele chegou a pensar que não conseguiria vencer aquela tempestade. Então, ele declarou
no meio da tempestade, somente a graça de Deus pode nos salvar. E Deus salvou John Newton. Ele conseguiu vencer aquela tempestade. E dali para frente ele se tornou um cristão. Ele se converteu a Cristo. Em outra oportunidade, ele conduzindo o navio com 600 escravos a bordo, ele enfrentou uma outra grande tempestade em alto mar, semelhantemente como o apóstolo Paulo. Mas tinha uma coisa interessante. Os negros no navio não podiam falar, eram escravos, não podiam reclamar, não podiam se exaltar de forma alguma, pronunciar nenhum tipo de palavra. Então, no meio daquela tempestade, John Newton ouviu uma melodia balbuciada pelos escravos. Uma melodia muito profunda, muito linda, que ele então faz uma letra e coloca naquela melodia, e então aquela letra se tornou uma das canções dos hinos mais cantados em todo o mundo. Amazing Grace. Ele diz que uma doce paz lhe transformou a vida, que lhe salvou, ele como pecador, como frágil, pequeno pecador, foi salvo por uma doce graça, uma graça que transformou a sua vida. Ele pensava que naquela viagem, com 600 escravos a bordo, ele fosse perder a sua vida. Mas Deus, mais uma vez, o livrou e o salvou daquela tempestade, como o fez com o apóstolo Paulo. E durante os seus últimos 43 anos, John Newton abandonou os navios e se tornou um pastor e pregou a palavra de Deus até os últimos dias da sua vida. Meu querido, você precisa vencer essa tempestade. Você precisa lutar, você precisa prosseguir, você precisa se despojar, você precisa se manter forte, porque Deus está e é com você. Ainda que o diabo se levante contra a sua vida, mas ele não pode roubar a sua coroa da vida. Que o Espírito Santo te ilumine, que você olhe à sua volta e veja com que você está se envolvendo. Se você está se envolvendo com as coisas de Deus, se você está buscando a Deus em um lugar onde a doutrina do Senhor é respeitada, você precisa olhar à sua volta e buscar coisas que fortaleçam a sua vida espiritual. Que Deus abençoe você e medite nesta viagem. As tempestades estão por aí. Você precisa vencer cada uma delas.